Muito bem, seus capetas. Como vão vocês? Tudo bem? Olha só, nós vamos dar continuidade, falar dos nossos números naturais. Então, para isso vai levar um pouco de tempo, mas é importante sempre conversarmos a respeito disso, das bases, né, do para que serve, de onde surgiu. Isso talvez leve um pouco de tempo. Então, vamos ter um pouco de paciência e vamos conversando com calma e também com o máximo de assertividade e foco possível sobre esse assunto, ok? Prefiro, nesse momento, falar sempre devagar, tranquilamente, com uma voz um pouco pausada, de maneira que a gente possa entender tudo aquilo que for conversado aqui, certo? Podemos começar? Vamos lá. Os números naturais. Começamos a falar basicamente, de uma história a respeito de como surgiram os números naturais, né? Falamos a respeito da contagem, né, de um rebanho, de como se associava quantidades a outros objetos para referenciar e ter essa conexão e noção de quantidades. Se um certo pastor de ovelhas tivesse lá no seu rebanho 40 ovelhas, ele poderia controlar essa quantidade apenas usando a mesma quantidade de ovelhas, só que de pedras, dentro de um saquinho, dentro de um dispositivo onde ele pudesse controlar. Então, cada ovelha no rebanho correspondia a uma pedra dentro do seu saquinho, ok? Então, dando continuidade a esta noção, existe um legado, uma história que nós podemos contar, e de fato isso pode ser considerado como história mesmo, com E, né, e não com H, porque não se tem informações precisas, fiáveis a respeito do surgimento dos números naturais. Então vamos lá. Existe uma certa corrente, né, de pensamento que diz que muitos povos lá no passado contavam até dois. Mais do que isso, eram considerados muitos. Então você imagina se você tivesse três bananas, um exemplo, tá? Ou três objetos, você não poderia mais dizer, né? Já que a contagem ia até dois, você não poderia dizer três, porque o três não existia, essa noção não havia com eles. Então eles contavam muitos. Então se você tivesse cinco objetos e o outro tivesse quatro, vocês dois teriam muitos. Não só juntos, mas separadamente também seriam muitos. Então, de onde vem esse senso, né, essa noção numérica que nós podemos falar? Tem uma certa fábula que diz que um fazendeiro, todas as vezes que ele saía da sua casa, um corvo saía da árvore e pousava no seu sótão, porque lá ele havia feito um ninho. Então, o fazendeiro, querendo, né, resolver essa situação, decidiu pegar o corvo, apanhar o corvo. Então, o que ele fez? Foi para casa. Quando o corvo saiu da árvore, ele, do sótão, ele entrou na casa. Então, o corvo fez? Saiu do sótão e foi para a árvore. Então, o fazendeiro pegou um companheiro, entraram os dois na casa, ele pediu para que o companheiro saísse e ele ficasse dentro da casa para apanhar o corvo. Então, esse companheiro saiu, mas o corvo permaneceu na árvore. Hum, olhem só. Então, ele fez isso, em vez de entrar dois, ele entrou três. Ele e mais dois companheiros. Os dois saíram e ele permaneceu. O corvo continuou na árvore. Quando ele saiu, o corvo voltou para o sótão. Então, ele entrou com mais quatro pessoas, né? Ele e mais três pessoas, um total de quatro. Aí ele entrou na casa, pediu para sair os três. O corvo voou para a árvore. Quando os três saíram, o corvo continuou na árvore. Então ele pensou: vou fazer mais um. Tenho que apanhar esse corvo. Pegou com quatro pessoas. Então entraram cinco e saíram quatro. Né? Quando eles entraram cinco para pegar o corvo saiu da casa e foi para a árvore. Então, quando ele pediu para que os quatro além dele saíssem, o corvo voltou para a casa. E aí foi apanhado pelo fazendeiro. O que essa história quer dizer? Não quer dizer diretamente que o corvo sabe contar. Não é isso que eu quero chegar. A essa conclusão aqui eu quero chegar. Mas eu quero dizer que mesmo alguns animais
eles têm uma noção, um senso numérico, certo? Ok? Essa é uma das histórias que podem levar em consideração que a contagem, certo? Ainda que numa fábula como essa, feita de forma condicionada, ela existe, né? Os números estão aí, eles representam coisas. Então, o que é o senso numérico para você? Pense nisso. Coloque aí embaixo nos comentários para você. O que é o senso numérico? O que quer dizer isso? É uma noção de que... Tananã, tananã. Pense sobre isso, coloque sua opinião aqui embaixo, ok? Muito bem. Hum, Durante todo esse tempo que você passou na escola, nos 5 anos do ensino fundamental, agora você está no sexto, tudo aquilo que você aprendeu foi uma preparação para que você vai agora, a partir de agora, trabalhar ainda mais, né, na matemática. Os números naturais, ele faz parte disso. Não só os números naturais, mas todos os outros conjuntos numéricos, como o conjunto que vem logo em seguida, que é o conjunto dos números inteiros, depois os números racionais, depois os números reais. E lá na frente, você vai trabalhar com o conjunto dos números complexos, ok? Muito bem. Deixa eu falar para vocês a respeito de como os números podem ser utilizados. Os números podem ser utilizados como sequência numérica, ok? O que são sequências numéricas? São a forma como são dispostas os números, esses algarismos, para criar uma ordem, né, representando um padrão onde as pessoas podem se aproveitar, né, dessa situação, se aproveitar no bom sentido e criar soluções para esses problemas, né, para as suas demandas. Exemplo, o CEP de uma rua. Nós temos ali 8 números. O que isso significa? O CEP de uma rua. O CEP de uma rua, aquela sequência numérica, tem uma razão de ser. Um documento como o CPF, né, que é o Cadastro de Pessoas Físicas, também tem uma razão de ser, aquilo são uma sequência numérica. O calendário é uma forma também de sequência numérica. Se uma semana tem 7 dias, um mês, em média, tem 30 dias, então você pode ali saber, através de um padrão numérico, prever dias, prever eventos dentro dessa situação, dentro do calendário. O CEP, ele tem uma razão de ser, tem um sentido, tem uma lógica, assim também como o RG e todos os outros números. O número de uma casa, muitas vezes, né, são raros os casos, o número de uma casa tem uma razão de ser, ele está ali, ok? Então, os números, por exemplo, quando você fala de uma sequência numérica, nós estamos falando de sucessores e antecessores, números consecutivos. Vamos falar dessas coisas. O que é um número consecutivo? É um número que é seguido por outro número. E este número será seguido pelo próximo, e assim consecutivamente. Então, esses são números consecutivos, baseados nesta definição, conceito. Nós também observamos que existe um número que vem antes e o depois. O que vem antes de um número natural é chamado de antecessor, e o que vem depois é chamado de sucessor. Então, exemplo, número 100. Quem é o seu antecessor? 99. Quem é o seu sucessor? 101. Ok? Qualquer número, todos os números, todos têm um antecessor e um sucessor. Nos números naturais, só o zero não possui um antecessor, mas ele possui sucessor. Quem é o antecessor do zero? Dentro do conjunto dos números naturais, este número não existe. Não há como saber. Porém, há sucessor. O sucessor do zero é o 1, do 1, o 2, e assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Passando disso, nós podemos observar a reta numérica. O que é reta numérica? Suponhamos e imaginemos que existe uma reta, né, infinita, né, que começa no zero ou no zero e vai na direção do infinito, sempre contando de um em um. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Esses números, como eu acabei de falar, que começam com zero e vão para o infinito, são os números naturais. Eles não são números que são quebrados, vamos dizer assim, quebrados. Por exemplo, 1,2, 1,3, 1,4. Esses números não pertencem ao conjunto dos números naturais. Mas os números naturais já vão servir de base para a construção desses números que fazem parte do conjunto numérico chamado racionais. Lá na frente, vamos estudar isso em outro momento, em outro vídeo, e na realidade, você que está no sexto ano, em outro ano, que é normalmente o oitavo, trabalhando de forma mais plena, mas ele é visto ainda no sexto ano como se fosse um ano passant, e também vemos também esse conjunto, os números desse conjunto no sétimo ano, ok? Vamos lá. Então, eu pergunto para você, quantos números, ou melhor dizendo, quais são, ou quantos são os algarismos que podemos usar para criar nossos números naturais? No nosso modo de contar, nosso modo de representar quantidade. Então, a quantidade desses algarismos são 10. Quem são os algarismos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Esses 10 algarismos, começando no 0 e terminando no 9, esses algarismos, esses símbolos que nós usamos, com eles nós podemos fazer qualquer número dentro do nosso sistema de numeração. Esses 10 números esses 10 algarismos formam qualquer número natural que iremos estudar agora ou que iremos ver pelo resto de nossas vidas, ainda que não percebamos. Isto é o que realmente acontece, ok? Então vamos lá. Qual é o valor posicional? Agora vamos falar de valor posicional. O que é o valor posicional? É o valor que um certo algarismo ocupa dentro do número. Exemplo, 712. Se eu pegar o número 7, ele tem um valor posicional. Se eu pegar o número 7, ele tem 7, 1, 2, 712. O número 7, o algarismo 7, ele ocupa o valor posicional de 7 centenas de unidades, ou seja, 700 unidades. Se eu pegar um 1, né, do 712, ele ocupa uma dezena de unidades, ou 10 unidades. E o 2, né, do 712, ele ocupa a unidade, são duas unidades dentro desse número. Então, valor posicional é isso. Qual é o valor que esse número ocupa, que esse algarismo ocupa dentro de um número que é escrito diante de nós, certo? Por exemplo, qual é o maior número natural com 4 algarismos? Vamos lá. Os números formados com 4 algarismos começam com 1000, certo? 1000 é um número grande, certo? Relativamente grande, de 4 algarismos, mas ele é necessariamente o maior de todos esses números com 4 algarismos. Se nós formos ver, o seu sucessor, que é o 1001, também tem 4 algarismos e já é maior que ele, certo? Então, qual é o maior número com 4 algarismos? Dá uma pausa. Se a sua resposta foi 9.999, você acertou. Então, este é o maior número com 4 algarismos, certo? E se eu perguntar para você qual é o maior número com 4 algarismos, sendo que esses algarismos são distintos, ou seja, não são iguais, sejam diferentes. Que número é esse? Pensa um pouco. Se você falou 9.876, você também acertou. Esse é o maior número de 4 algarismos, sendo que esses algarismos não são iguais, são diferentes, não se repetem nesta sequência, certo? Então, estamos falando aí de algarismos, de números compostos por diferentes ou repetitivos algarismos, certo? Muito bem. Se você pegar, por exemplo, o número 375,
Você está andando numa rua e tem uma casa, uma numeração 375. Observe que esse número é formado por três algarismos: 3, o 7 e o 5. Eu pergunto para você, de quantos números com esses três algarismos, 375, ou 537, ou 357, daria para fazer usando esses três algarismos? Quantos números? Vamos lá, pense. Se você respondeu 6 números diferentes, você está certo. Veja só, o próprio número 375 já é uma sequência aceitável do que dá para fazer de números com esses três algarismos. O segundo seria 375, perdão, 357, certo? Números começando com esses três números, mas agora começando com 5. Seria o 5, 3, 7 e depois o 5, 7, 3. Não daria para fazer mais, começando com 5 além desses. Então, até agora, os 4. E aí, começando com 7. 7, 5, 3 e 7, 3, 5. Além desses dois, também não dá para criar outros números com esses algarismos. Então, nós temos aí seis números criados com três algarismos distintos, certo? Muito bem? Está dando para entender valor posicional, algarismos e número? Muito bem. Uma pergunta. Vamos supor que uma pessoa fosse digitar na calculadora o número 7.438. E aí ela digitou o número 3.478. Ela trocou posicionalmente o 7 pelo 3. Inverteu. E aí continua a mesma coisa, mas são os mesmos algarismos. Continua o mesmo valor. Esse número, só porque mudou a posição dos algarismos, continua sendo a mesma coisa, só porque simplesmente porque são os mesmos algarismos que estão ali. Não, né? Com certeza não são a mesma coisa. Mudou o valor, mudou a quantidade. Quando eu começo falando 7.000, depois escrevo 3.000, só isso já deu uma diferença, pelo menos 3.000, né? Ou 4.000. Você pode estimar isso. Nossa, mudou a ordem e outras quantidades. Se você for ver, o número correto era 7.438. Depois foi digitado lá no visor da calculadora 3.478, mudando a ordem, mudando a posição do 7 pelo 3 e vice-versa. Então, qual é o valor do 7 no número correto? 7.000 unidades. Qual é o valor do 3 no número incorreto? Perdão, no número correto. 30. Então, olha só, a diferença se tornou grande. Então, um é 7.000, o outro era 30. Quando mudou a ordem, o que era para ser 7.000 passou a ser 3.000. Certo? Então, já criou aí uma distância na qual se pode ser considerado um grande erro. Um grande erro, certo? O importante, além de tudo, é entender também que esses números, nós não só podemos, mas devemos escrevê-los da forma por extenso, certo? Devemos aprender a escrever números por extenso. Exemplo, o 7.438, como é que se escreve? 7.438, certo? É assim que se escreve, da forma como se vê, da forma como se lê, ok? Não tem problema em ter mais de um E nesse nome desse número. Precisamos colocar isso. Ok, nós temos aqui também a forma de contagem. Hoje é muito comum nas redes sociais nós seguirmos pessoas ou nós percebermos que existem pessoas, né, celebridades, tem quantidades muito grandes, muito grandes mesmo, de seguidores. Observe, um influencer tem lá 23 milhões de seguidores e o outro tem 29 milhões. Como é que eu escrevo isso por extenso? Basta apenas escrever um número, 23 milhões ou 29 milhões. Nós podemos realmente escrever 20 tudo em palavras, como se fosse um texto. Os dois são importantes. É importante saber
porque você pode transformar 23 milhões em um número só, ou 23 milhões em uma palavra, que na verdade acaba sendo duas palavras, né? 20, perdão, 3, 20, 4, né? 23 milhões, 29 milhões. Então, nós temos aí escrevendo por extenso ou escrevendo numericamente usando os algarismos de forma correta, certo? Então, meus amigos, valor posicional que nós falamos hoje é o valor, né, em unidades que um certo algarismo ocupa dentro do número. Isso deve ser considerado. Valor do número, como nós podemos escrevê-lo numericamente ou por extenso. E também o que são sequências numéricas, né? Onde que é o antecessor, o que é o sucessor de número natural. Quem é o antecessor do zero dentro dos números naturais? Não existe, certo? Não no conjunto dos números naturais. Um outro conjunto, o qual é assunto de outro vídeo, nós podemos ver e discutir sobre isso, ok? Mas sucessores do zero, depois do 1, 2, 3, 4, sempre vão existir dentro dos números naturais. Então, espero que essa nossa rápida conversa tenha servido para que você possa ter entendido melhor o início da história das contagens dos números naturais, sobre algarismos, os algarismos que nós usamos, que são símbolos usados por nós aqui no nosso país, na nossa região, para fazer contagem, para criar números que tenham representações, né, por trás deles de quantidades, ok? Sucessor, antecessor, sequência numérica e também valor posicional. Um grande abraço, meus queridinhos, e até a próxima!